Só vamos colocar isso aqui gravando bonitinho. Agora voltou a funcionar a câmera aqui dos estúdios. Estaremos de volta com os programas no YouTube. Então, vamos aqui abrir aqui a colinha. Resultados da Supercopa Pioneer 2017, segunda rodada parcial. Os jogos deste final de semana. Eu abri aqui a colinha de domingo e tem que abrir a colinha de sábado. Vamos aqui esperando enquanto o Facebook ajuda a gente. O computador ajuda um pouquinho. Copa do Busão. Aqui. Sábado, dia 28 de janeiro, estivemos na Arena Santa Amélia. O Festpan empatando com o Sky Louco por 2-2. Numa surpreendente campanha do Sky Louco. Uma surpreendente campanha do Sky Louco até agora na competição. Ele que entrou na Supercopa Pioneer aí faltando 3 dias para começar o campeonato. A última equipe a entrar de última hora. E tem 2 empates até agora. O Brasília venceu Tradição por 1-0 e se manteve vivo na Supercopa Pioneer, já que no outro jogo do grupo, o Interman, que acabou vencendo o Brasileirinho, em caso de derrota do Brasília, o Brasília se complicaria, porque o Tradição iria a 6 pontos, o Interman que iria a 4 pontos, o Brasília ficaria com apenas 1 e Tradição e Interman que se enfrentariam na última rodada, podendo o empate classificar as duas equipes. Então o Brasília venceu Tradição por 1-0, o Moleque Travesso venceu o Domitila por 4-2 e, como eu disse, o Interman que acabou vencendo o Brasileirinho por 1-0. E o detalhe desse jogo aqui do Moleque Travesso, o Moleque Travesso chegou a abrir 3-0, o Domitila diminuiu para 3-2, continuou pressionando até que o Moleque Travesso conseguiu o 4º gol já nos acréscimos da segunda etapa. Lá no CDC Parque Doroteia, no sábado, tivemos o Levanta Poeira se garantindo na segunda fase da Supercopa Pioneer ao vencer o Vila NBA por 1-0. A equipe do Palmeirinha deu adeus à disputa da Supercopa Pioneer 2017 ao perder para o Bate Fácil por 1-0. E neste grupo tem Levanta Poeira e Bate Fácil classificados. Eles que se enfrentam na última rodada do grupo para decidir quem fica com a liderança. O Bate Fácil aí espantando a sina do ano passado, de quando não conseguiu passar nem da primeira fase. E ainda lembrando que jogou o primeiro jogo com time alternativo, já que estreava na Supercopa Pioneer ao mesmo tempo que disputava as oitavas de final da Copa do Busão contra o Pau Queimado, quando acabou eliminado lá pro Pau Queimado, perdendo nos pênaltis. No jogo seguinte, o Biqueira e Jardim Alba fizeram uma grande partida no CDC Parque Doroteia, embora o segundo tempo tenha sido um pouquinho menos intenso do que o primeiro tempo. E o resultado acabou em 0-0, com o Elba surpreendendo, né? Pelo que a gente viu do Elba na estreia contra a equipe do São Carlos. O Elba foi com uma equipe mais reforçada, uma equipe mais forte, e conseguiu fazer frente ao Biqueira, de certa forma me surpreendendo, porque eu tinha praticamente certeza de que o Biqueira venceria a partida diante do Elba e garantiria a vaga na próxima fase. Mas fica aí a indecisão para a última rodada, quando o Elba pega o Ressaca, que acabou eliminado neste final de semana ao perder de 3-0 para a equipe de São Carlos. Então nós temos Biqueira e São Carlos como uma partida e Elba e Ressaca de outra. Lembrando que o São Carlos já está classificado, tem 6 pontos, ninguém mais consegue fazer 6 pontos na chave. Quer dizer, mais ninguém não. 2 equipes não conseguem fazer 6 pontos na chave. E o empate classifica o Biqueira na última rodada diante de São Carlos. Então vamos ver como é que vai ser o comportamento das duas equipes neste confronto. Vamos esperar o Caio chegar para a gente conseguir fazer uma análise geral das equipes. Enquanto isso, vamos continuar com os resultados. Os resultados de domingo da Supercopa Pioneer, segunda rodada. Tivemos Dragões do Jardim Bandeirantes empatando em 0-0 com o Real Primavera.
Depois o Ajax do Jardim São Jorge se recuperou da derrota na estreia, quando perdeu de 3-2 por Jardim Brasil. Venceu o Raça Ruim por 2-0. Tiradentes. E eu vou esperar... O Caio vai poder falar melhor sobre essa partida, ele que estava acompanhando lá no CD, na Arena Santa Amélia. Uma vitória heróica do Tiradentes, que foi... O Tiradentes chegou para jogar com apenas 11 jogadores. Teve um jogador machucado ainda no começo da partida, atuou por algum tempo com 10 em campo. Mesmo assim conseguiu a vitória para cima do Tiradentes por 1-0 e embolou o grupo, já que todo mundo foi a 3 pontos. Todo mundo foi a 3 pontos. Não, com exceção do Raça Ruim. Não, mentira. Minto, desculpa. O Raça Ruim empatou com o Tiradentes na estreia por 0-0. Então o Tiradentes foi a 4 pontos. Jardim Brasil e Ajax Jardim São Jorge tem 3 pontos e o Raça Ruim com 1 ponto. Então totalmente aberto esse grupo aí para a última rodada. Todo mundo com chances de classificação vai pegar fogo na Arena Santa Amélia. E no último jogo da partida entrariam em campo América do Sul e Botafogo de Guaianazes. Só que aos 8 minutos do primeiro tempo aconteceu uma fatalidade e a gente lamenta muito e manda força pro nosso amigo do B, atacante Rafa do B do Botafogo, que ele sofreu uma fratura na perna direita. A mesma perna que ele teve uma fratura no tornozelo e retornou ao futebol há pouco tempo. Ele teve a fratura da perna esquerda, o jogo foi cancelado porque as equipes não se sentiram confortáveis para poder seguir na partida. E uma nova data vai ser marcada posteriormente e a gente deseja aí uma boa recuperação pro do B e lamenta por ele estar fora de combate novamente. Lá no CDC Parque Doroteia, onde estive presente no dia de ontem, tivemos 4 grandes jogos lá no Doroteia. Para abrir o time... o time é complicado. Para abrir o dia, o time da casa, a seleção Doroteia, venceu o Vila Remo por 2-0 e se garantiu na segunda fase da competição. 2 jogos, 2 vitórias, 100% de aproveitamento. E com um time que me agrada bastante, a equipe do Doroteia. Tem 2 jogadores de frente, o Neném e o Dito, que são muito rápidos, muito habilidosos e o mais importante de tudo, tem velocidade, tem habilidade e tem gosto pelo gol. Eles jogam verticalmente, não são aqueles firuleiros aí que preferem o drible à jogada objetiva. No segundo jogo do dia, o Leões da Opa! Boa, Lucas. Esquece mesmo de colocar, de prender a vinheta. No segundo jogo do dia, a volta de uns maiores times da várzea de São Paulo. O Leões da Geolândia venceu o Dávila por 2-0, também se manteve 100% de aproveitamento. Ele chegou! É brincadeira um negócio desse. O cara fica uma semana pra mandar texto. Sai a matéria no sábado. É brincadeira um negócio desse. Chega atrasado no primeiro programa do ano. Depois não quer tomar comida de rabo. É brincadeira um negócio desse. Escolhe logo o microfone que você vai sentar pra eu poder. Sentou no meio. Vamos lá. Tá aberto seu microfone, tá, senhor? Tá aberto? Tá aberto. Bom dia. Bom dia. Deixa você depois do programa. Depois do Leões da Geolândia começou então os duelos mais esperados do dia. O Grupo da Morte, o Favela do Jardim Guacuri, time da casa, venceu o Coroado por 2-0. E tenho que destacar aqui a atuação do Coroado, que surpreendeu. Porque depois da estreia horrível que o Coroado fez diante do Sedex, eu imaginava que o Favela do Guacuri fosse vencer a partida com mais facilidade, Caio. E pra deixar registrado aqui, coisa que eu não costumo fazer, eu preciso dizer que eu sou fã do camisa 9 do Favela, velho. O cidadão é embaçado. Foi 2 dele, não? Não, foi um só dele. O primeiro gol foi um baita golaço. A jogada muito bem feita, como vocês vão ver. Vocês vão acompanhar durante a semana aí lá no nosso canal do YouTube.
do Bala, sempre ele. Eu não lembro dele não fazendo um gol pela equipe do Favela na Supercopa Pione. Não, todo time Não, que acho ele que joga... ele não fez contra o Renascente no ano passado, que foi 3 do Bistafá, né? Ou foram 2 do Bistafá e um dele naquela oportunidade? Acho que foi 2 do Bistafá. Foi O Bistafá 3-2 também aquele faz jogo. uns também, né? Foi 3-2 aquele jogo. Enfim, o Favela do Guacuri garantiu sua classificação para a segunda fase da competição. E me surpreende, Caio Henrique, que nesse grupo da morte nós tenhamos uma equipe classificada antes da terceira rodada com 100% de aproveitamento e indiscutivelmente um dos 3 melhores times da competição. Aí o que ficou mais interessante de ver que é o seguinte, né? Nesse grupo da morte, se o Sedex, né, vencesse a equipe do Ajax, que você vai falar logo depois, já teria as 2 equipes classificadas e acabou, né? E é o que eu vou dizer em seguida, porque era a minha aposta. Eu falava pra todo mundo que estava ali no Doroteia com que eu conversei antes da partida. Eu apostava no Favela do Guacuri já classificado nessa rodada, o que se consumou. E pelo que eu vi da estreia, eu também apostava no Sedex classificado para a segunda fase, vencendo o Ajax em mais um duelo deste grande clássico que eu chamo do mais quente atualmente, né? O que mais provoca expectativas, o que mais tem provocações. Atualmente tá embaçado mesmo. Mas foi o clássico da paz, Caio Henrique. Além das 2 equipes entrarem juntas Aquela no gramado, faixa fazer também. uma camisa comemorativa, posar junto para as fotos. Não tivemos tumulto nem dentro nem fora de campo. Surpreendendo quando finalmente chega, Cláudio Linguinha. Beleza? Vai lá dentro. Senta do lado do Caio lá. Quando o Cláudio vai... Cláudio vai se acomodando lá. E o Sedex tem que... O Caio Henrique tirou o fone. O microfone da forma que você acha que é E melhor. tá aberto. Deixa eu fechar o microfone do Caio Henrique. Caio Henrique é brincadeira um negócio desse. 30 anos de rádio e não aprendeu a fazer as coisas ainda. Isso, Caio Henrique. Finalmente você tá ouvindo novamente. Cláudio, já tá tudo ali certo? Abriu o microfone. Bom dia, Cláudio. Bom dia, Lucas. Bom dia, Beleza? Caio, põe o microfone lá Bom perto, dia, lá Caio. na altura da boca dele. Pode puxar. Só tira o monitor da frente aí, ó. Isso, garoto. Aí, pode baixar mais um pouquinho. Tá bom. Tá bom? E Caio Henrique, e o Sedex tem que levantar as mãos pros céus, agradecer bastante a Deus por ter saído com um empate ontem diante do Sedex, ou do Ajax. Porque o Ajax no apanhado dos 70 minutos foi superior por mais tempo, embora os destaques sejam negativos dos 2 goleiros. O goleiro do Ajax falhou no primeiro Quem gol. que tá no gol do Ajax? Do Sedex? Não conheço, é um É goleiro novo. novo. É um goleiro novo e como eu filmei os 2 jogos eu não fiz a ficha técnica. Uma cobrança de falta do Ivan, daquela lateral, mas ela vem Certo. frontal, ele foi sair e desviaram a bola um pouquinho antes dele, passou por cima. Um gol surpreendente ainda aos 6 minutos de partida. E depois... Caio Henrique, Um que frango coisa daqueles. bizonha. Cláudio, ainda bem que não foi com seu goleiro, porque eu vou falar uma coisa pra você. Se você passou raiva com aquele centroavante que não fez o gol no primeiro tempo, que demorou 2 anos pra chutar a bola, você ia ficar 4 vezes com mais raiva do que o Fofão aprontou ontem lá no CDC Parque Doroteia. Veio o cruzamento, ele tava inteirinho na bola. Ela quicou no gramado, ele foi pegar ela quicou e passou por cima dele. Ô, louco. E aí sobrou pro centroavante do Sedex sozinho fazer o gol. Uma atrapalhada, uma coisa ridícula. Que coisa ridícula que aprontou o Fofão ontem. Mas o Ajax não se abateu, foi pra cima, colocou 2 bolas na trave ainda no segundo tempo, pressionou a equipe do Sedex, que mais ou menos da metade pro fim do segundo tempo estava satisfeitíssimo com o empate, segurou a partida, fez cera, tudo que tinha direito porque pra só precisa segurar do o empate pra empate. classificar agora, né? Então, mas precisa do empate contra uma equipe classificada, só que existe aquele mal-estar entre o Sedex e as equipes do Doroteia por causa do episódio da Copa passada, quando o Sedex teve aquele princípio de confusão com o pessoal de Santa Lúcia. Sim. E depois o Sedex foi eliminado nas oitavas para a equipe do Doroteia.
quando as torcidas ali se uniram em prol do Dorothea e lotaram o campo basicamente contra a equipe do Sedex. Então isso me faz crer que o Favela vai vir com tudo. Né, não vai tirar o pé, né? Não vai facilitar para a equipe da cidade de Tiradentes. Verdade. E precisa apenas de um empate para classificar, e acho que a equipe do Sedex vai jogar tem totais por esse empate. Condições para conseguir esse empate. Mas não vai ser fácil a vida da equipe da cidade de Tiradentes, o que eu já acho que vai ser mais fácil a vida do Ajax para fazer o resultado diante do Coroado. Até porque o Coroado já tá desclassificado. Né? Certo? Então é isso, pessoal. Nós fizemos um apanhado geral. Deixa eu ver aqui o tempo. 10h20, tá cedo ainda. Santa Amélia, você quer que eu fale o que aconteceu ontem lá? Eu já falei basicamente do que aconteceu. Só quero que você fale um pouquinho da partida entre Tiradentes e Jardim Brasil. Dessa vitória heróica, olha, da equipe do Tiradentes. Essa foi uma vitória heróica com H maiúsculo mesmo, porque... Eu tava conversando com o Cris vindo pra cá, não tá nada satisfeito, não tá nada feliz. Porque foi uma coisa assim, bem surpreendente. Assim, todos sabiam que seria um jogo muito bom, né, Cláudio? Porque o Jardim Brasil é o time da moda hoje, é o time que tá jogando um futebol muito bem, chegando em todas as competições. Porém, o Tiradentes tem aquela tradição, time que sempre fez boas campanhas em Kaisers, time que também sempre chega nos campeonatos. A primeira coisa que me surpreendeu foi a torcida. Tiradentes me chega com uma torcida relativamente grande, com bateria e tudo. O Jardim Brasil, que sempre leva grandes multidões, não chegou com uma torcida tão grande que nem a do Tiradentes. Começou por aí, mas até aí, né, bola que rola. E aí a segunda surpresa foi o Tiradentes chega com 11 jogadores em campo. 11 jogadores, Cláudio. Nenhum a menos, nenhum a mais. 11 certinho. E aí entra em campo, eu fiquei, cara, deve ter o pessoal se trocando no vestiário. E aí os times já tudo pra entrar em campo, eu olhei pro banco do Tiradentes e nada. Fui falar com o meu tio. Falei, meu tio, como que tá aí? O que tá acontecendo? Ele falou, meu, tô quebrado aí, meu. A gente tá com 11 jogadores, só não tem ninguém no banco, meu. E eu ainda tô com uns 3 caras improvisados aí, porque faltou. E eu falei, vamos ver. Começou o jogo. Já no primeiro lance, o Zambia fez... O time do Jardim Brasil é um time muito bom mesmo, não tem o que falar. O Zambia já pegou no contra-ataque, enfiou pro camisa 9, que agora me esqueci o nome, que jogou pro 9 de julho no sábado, camisa 9, um careca. Sabe quem que é, né? Vai aí enquanto eu tento lembrar quem é. E aí ele enfiou a bola no meio da área, mas o outro atacante não conseguiu chegar. Na sequência, no tiro de meta, o goleiro do Tiradentes quebrou a bola. Teve uma raspadinha no meio campo, a bola sobrou pro menino atacante do Tiradentes. O menino acabou com o jogo, Lucas. Acabou com o jogo. O moleque dominou, deu aquela rabiscada. O moleque é revelação do Botafogo de Guanás. E o Tiradentes trouxe. Ele dominou a bola, ameaçou, deu aquele come pro lado, colocou no ângulo do Alessandro. O Alessandro não teve nem chance. 1-0, já com 5 minutos de jogo pro Tiradentes. Aí todo mundo já opa. E aí veio aquele bombardeio, né? O Jardim Brasil veio pra cima. E o Tiradentes, nossa, segurando, marcando atrás do meio campo. Duas linhas de 4, uma no meio campo, uma atrás. E deixou só esse menino na frente nos contra-ataques. E aí porque tinha um jogador que machucou, né? Então, foi ele. Esse que foi o pior, mas foi depois. Porque aconteceu, no primeiro tempo, o bombardeio foi muito grande. O goleiro do Tiradentes inspirado, catando umas 3 bolas boas lá, uma de cabeça. Virou o primeiro tempo 1-0. No segundo tempo, o Jardim Brasil fez algumas modificações, colocou seu talismã, né? Raspalov. Sempre ele entra na esquerda ali. E foi mais nada. E aí, só que o detalhe foi o seguinte: no segundo tempo, era mais fácil o Tiradentes fazer o segundo do que o Jardim Brasil primeiro, porque o Jardim Brasil tinha muita posse de bola, só que já não criava igual no primeiro tempo. E o Tiradentes, todos os contra-ataques, era perigo, meteu a bola na trave e tudo. Mas era um domínio do Jardim Brasil, mas não criava por conta da bom sistema defensivo o Tiradentes, porque assim, eles... Não era por causa de uma má atuação. Não, o time do Jardim Brasil jogou muito bem, mas atrás era uma coisa assim, todo mundo comentava, os arredores, você via a torcida, até torcedores do Jardim Brasil, eu vi atrás da lambada, eu ouvi falando, meu, mas esse time do Tiradentes, meu, o pessoal mar, e eles correram, e aí simplesmente o melhor jogador do Tiradentes, o menino que fez o gol, se machucou, faltando uns 15 minutos pra acabar o jogo, e não tinha ninguém no banco pra trocar, o moleque saiu, tentou voltar, não conseguiu, ficou, e o Tiradentes ficou com 10 em campo, aí foi aquela coisa, né?
Qualquer bolinha, o jogador Tiradentes caía, rolava, e o juiz parava. Quem começou isso no futebol foi o Cláudio. O Cláudio gostava de fazer isso. Normal, né? Tá ganhando o jogo sem jogador no banco ainda. E aí o juiz dá 7 minutos de acréscimo, que foi o que tinha que dar mesmo. E aí foi aquela pressão, mas no finalzinho o Tiradentes conseguiu suportar, ganhou um jogo muito importante, né? Porque havia empatado a primeira partida por 0-0 com o Raça Ruim, né? Que perdeu também de 2-0 do São Jorge, já tá eliminado, o que ajuda o Jardim Brasil, né? Porque o Jardim Brasil precisa só do empate para classificar, né? Tá com 3 pontos, o empate não, precisa ganhar, mas... Precisa vencer. Quem joga praticamente por um empate é o Tiradentes. É o Tiradentes, que tá com 4 pontos, pega o Ajax São Jorge, só que aí vai ser um jogão, por quê? Porque se empatar, o Tiradentes vai a 5, o São Jorge fica com 4, e aí só o Tiradentes pode ultrapassar o Tiradentes. Então, só o Jardim Brasil. Só que o Tiradentes já pega uma pedreira porque o Ajax do São Jorge, se ganhar, classifica, então vai ser um jogão. E o time do Ajax São Jorge é um time direitinho, tem um volantão lá, camisa 18. Me falaram bem da equipe do Ajax São Jorge. Joga bem, é um time direitinho. E então, assim, vai ser bom essa última rodada. Mas foi surpreendente mesmo o Vitória do Jardim, mostrando que a tradição ainda conta, né? E a vontade também ajuda muito na Várzea. Eu falei isso pro Cris esse dia. Eu falei que times de tradição tem dessas histórias incríveis de algumas vitórias que ninguém consegue explicar. Qual que é uma do Bafô, Cláudio? Tem alguma? Eu não vou lembrar, vou te falar. Beleza. Bora. Mas os jogadores não chegaram, não? Os reserva do... Não, foi esses 11 até o final. O Botafogo de Guanás também na última partida tinha só 2 no banco, né? Mas ainda tinha 2 ali, mas... Tem a lesão do Dubê. Aí teve a lesão, infelizmente, ali do Dubê, que teve uma fratura no tornozelo feia. De novo ele, né? Que em 2015, na final da Bifarma também quebrou. Foi no tornozelo? Foi na canela, se eu não me engano. Então pareceu na tíbia. Na tíbia, mas quebrou, mas novamente ele, né? Infelizmente é um bom atacante, né? Muito bom atacante com essa passagem. Acima de tudo é uma boa pessoa. É uma Sim, pessoa e no primeiro merece, jogo ele, coitado, merece. e no primeiro jogo da... Ele não jogou porque o filho dele tava doente. Isso, ele tava no campo, ele tava no Santa Maria, ele teve que ir embora porque o filho ficou doente. O filho dele tinha pneumonia. Mas infelizmente a gente torce, né, pra que ele se recupere e volte a jogar o mais rápido possível. No caso da contusão dele, qual que foi? Foi por causa do gramado? Foi entrada? O Caio pode falar. Foi entrada. Na verdade, tinha acabado de começar o jogo. Tinha 8 minutos do primeiro Tinha 8 tempo. minutos do primeiro tempo, né? O Botafogo começou melhor, mas não dá pra ter um parâmetro porque não tinha nem 10 minutos de jogo, né? Já teve uma chance e aí ele foi receber uma bola como se fosse fazer o pivô e já girar. Nisso que ele recebeu, ele já foi girar, o zagueiro veio prensando ele com um carrinho, mas não foi desleal, né? Foi pra pegar a bola. E o pé dele ficou preso no chão. Nisso que o pé dele ficou preso no chão, ele foi girar, ele caiu e aí o corpo dele girou e o pé ficou, então fraturou. A foto é feia, Cláudio. Depois eu te mostro a foto. Aí eu tirei até uma foto ali pra depois a gente te mostra. Mas foi feio, porque ele foi girar no pivô e o zagueiro deu o carrinho na hora, o pé ficou e o corpo foi. Aí ele já caiu na hora gritando mesmo, Cláudio, numa dor assim, na hora os jogadores já, pode chamar ambulância, nem pediu nada, já na hora falou, já pode chamar a ambulância que quebrou. E ele chorava de dor, foi feio, infelizmente, foi bem feio, sim. É que eu vi eu não prestei muita atenção, né, que ontem tava meio corrido pra mim. Eu vi uma discussão lá no WhatsApp lá a respeito da culpa da grama sintética, né? Os caras estavam falando mais ou menos isso, disse que ele prendeu o pé na grama, né? O pé ficou preso mesmo. Mas eu não acredito que tem, porque aquela grama o Bafô já jogou lá, aquela grama do Santa Maria é muito boa, e a nova, eu acredito que não foi, acho que é uma fatalidade, né? Que acontece no futebol. De trabalho, né? E de novo com ele, né? Tem. Mas enfim, vamos começar a falar um pouquinho sobre a equipe do Jardim Clímax, colocar o Cláudio de vez no debate. Cláudio, primeira pergunta, como que você, com a diretoria, se sente voltando ao principal cenário da Várzea aí depois de um período de reformulação que o Botafogo ficou ausente das principais competições que aconteceram? A única grande competição que eu lembro que o Botafogo disputou foi a Libertadores, mas mesmo assim no meio daquela confusão acabou abdicando da participação e só ficou jogando campeonatos ali de menor expressão. Primeiro, por que só jogou esses campeonatos e qual o sentimento jogou a negritude também, né? De voltar
Negritude. Jogou a Negritude também, bem lembrado. De voltar a disputar os grandes campeonatos. Antes de mais nada, bom dia, Lucas. Desculpa o atraso aí. Bom dia, Kleber. Bom dia pra todos os ouvintes, né? Deve ter bastante ouvinte, né, Lucas? Tá bem famosinho, né? Então, gente, a gente... Não que a gente saiu fora, né? A gente tá sempre acompanhando os campeonatos, né? É que a gente teve um pequeno problema na Zona Sul lá com uma pessoa e ele começou tipo a vetar a gente. A gente tinha sido convidado desde a primeira Copa Bifarma, a gente foi convidado. O convite não chegou até a gente. No segunda Copa Bifarma o convite chegou pra mim por e-mail. Mas aí problema com uma certa pessoa, né? Que a gente não vai citar nome, nossas rusgas já deixamos de lado, né? E aí a gente não participou, mas a Pioneer a gente também foi convidada no passado, a situação não estava muito boa, a gente decidiu não entrar, né? Porque tá muito pesado, cara. Se você não tiver um patrocinador bom, você não consegue participar. Você pode participar. Você participa da Pioneer, principalmente, isso ficou claro e evidente com o Palmeirinha, que foi com o time de pratas da casa sem gastar dinheiro. 2 jogos, 2 derrotas e já voltou pra casa. Não dá, né? Copa Pioneer é estilo profissional, né, Lucas? É diferente da Copa Kaiser. Copa Kaiser você tinha toda aquela dor de cabeça de reverter jogador. Um profissional que tivesse em ativa não jogava, né? Não jogava, tinha que reverter. Hoje os times estão jogando com muito jogador profissional. O jogador que joga hoje a Pioneer, ele tá preparado. Eu converso sempre com os caras falando, se você for contratar um jogador, você pergunta simples, é que eu faço. Quando algum jogador se oferece pra jogar pra gente lá, eu falo, você jogou a Copa Kaiser pra quem? Você tá jogando a Pioneer pra quem? Jogou em Diadema? Jogou em São Bernardo? Se o jogador não jogou isso, ele é um jogador comum, igual nós, né? Porque o nível é muito forte, né, cara? E a gente fomos convidados ano passado, não tivemos condições, que a situação financeira estava difícil. Não que melhorou esse ano, né? Mas que esse ano, Mas Lucas, teve um ano pra juntar dinheiro, né? Teve, e assim, né? Pelo pessoal, a gente não participaria. Eu que tive que tomar a frente. Chamei o João Roberto, que jogava pra gente, que tinha muito contato com o Sérgio Pioneer. O João fez a ponte, aí o Sérgio me ligou. Aí a gente tinha um problema lá com a Copa 9 de Julho. Aí eu entrei em contato com o Henrique, aí o Henrique fez a ponte com o Sérgio. Aí fizemos uma correria, conseguimos montar o time, cara. E assim, um time bom e barato, né? Não tivemos o teto lá, ficou R$100 pra cada. A gente foi bem sincero, quer jogar? Neguinho queria pagar 200, 300 para outro jogador pra vir pra... Falei, você vai desagregar o grupo. Fecha em 100, tem 64 times. Se você procurar aí, você vai achar muito jogador desempregado que vai aceitar os R$100, né? E foi o que a gente fez, conversou com um, conversou com outro. Aí eu chamei Paulinho, um amigo meu que joga lá pro Inajar. Ele trouxe 2 jogadores de lá da Norte. Como o Pão Caseiro desistiu, o menino trouxe 4 jogadores do Pão Caseiro. E a gente tinha uma base já que jogava. E a gente montou um grupo bom e forte. Só que foi o que eu falei pros caras. Eu falei, não ganhou nada. Já perdeu a primeira. Domingo a gente corre o risco de apanhar domingo e voltar pra casa. Você não vai montar um time forte e querer ganhar a Copa Pioneer logo de cara. É difícil. É um processo, né, Cláudio? É um processo. A gente tem uma história, mas a história já tá no passado. Um monte de cara não acorda pra vida, Lucas. Falei, que ficou no passado, ficou, cara. A gente tem que fazer uma história nova. Passado já né? tem 5 anos, já né? Já tem 5 anos, vai passando. Uma hora tem que ganhar um campeonato, né? Aí, os jogadores aceitaram, né? Se uniram. A gente tem um grupo unido. Só que assim, ontem a gente tivemos uma prova. Fomos jogar a Copa Caxangá, perdemos de 5-0, cara. Fomos eliminados jogando pelo empate. Não sei o que aconteceu, né? Deu tudo errado ontem, né? Não deu tempo de eu postar ainda, né? Porque tem um diretor que só posta vitória, eu posto vitória e derrota, né? É que eu não tive tempo, que ontem eu saí do jogo, tive a correria, que eu tava trabalhando, né? Mas eu vou postar assim que chegar em casa. Aí, e a gente comprou essa ideia, né? Montamos um time bom, um time legal. Só que assim, só vai ser bom dentro do campo, né, Lucas? De
na conversa, né? Com tempo. Não é de uma hora pra outra, né? Futebol, infelizmente, precisa de tempo pra se trabalhar. É muito difícil você juntar, fazer um catado, juntar uma equipe. Os caras não entendem isso, né? O próprio Jardim Brasil, que é um time mão, às vezes, sofre por causa disso. Mas não é um time tão entrosado. Mas o Jardim Brasil ainda conta com jogadores que atuam juntos por várias equipes. Sim, por exemplo, trouxe a base do 9 de julho. Sim, tinha jogadores por muito tempo jogaram ontem acho que tinha 7 jogadores lá. Aí trouxeram o Juninho, o Zambia. O Zambia joga junto com o Lameira em Guarulhos, joga junto com o pessoal em outros lugares também. Então é o que, por exemplo, beneficia o Favela do Guacuri, por exemplo, porque essa base joga em todos os times juntos, sempre. Sim. Então o próprio São Carlos. Faz a diferença, né, cara? Mas é aquela coisa. Apesar que o São Carlos conseguiu melhorar o time em relação ao ano passado. Fiquei sabendo que o Matheus acabou com o jogo sábado, meteu o chapéu e tudo, né? Eles trouxeram... que o camisa 10 do São Carlos, que jogou as 2 primeiras partidas, voltou pro Benfica de Portugal. Ele tava no Benfica? É o Luiz Felipe. Lembra o Luiz Felipe, lateral direito do Palmeiras, titular na Série B? Sei quem que é. O Neguinho. Exato. Ele tava jogando de 10? Ele tava jogando de 10 e outro nível. Eles tinham contratado o Jonathan também. O Jonathan é muito amigo meu, né? Eu tinha chamado ele pra jogar pra gente, né? Nós já tava conversando faz tempo. Até na Negritude o Jonathan tava jogando pra nós. O Jonathan ia pro São Carlos. O Jonathan é embaçado, né? Tanto que ele tá jogando profissionalmente lá no Ferroviário, lá do Ceará. Você vê aí várias publicações dele. Ferroviário, que é uma das equipes da Uniex. Da Uniex. Isso mas mesmo. Então, mas é isso que o Cláudio falou. Na verdade, as duas coisas mais importantes faladas aqui é isso. Infelizmente precisa de tempo e não tem, vamos ser sinceros. É difícil. Tanto no profissional quanto na várzea. O problema é que na várzea você até tem tempo, Caio. O problema é que você gasta muito dinheiro pra você conseguir fazer esse time jogar todo final de semana, por exemplo. Exatamente. O Cláudio, vamos fazer uma conta burra. O Cláudio me falou que tá pagando R$100 pra jogador. Vamos dizer que é 20. Vamos ajudar. Não. Vamos. 20 jogadores. 21. Eu ia colocar 18 por partida, que geralmente coloca que é 18, o que vai. isso mesmo. Que é o que vai. Por partida, 18. Você tem R$1.800 por jogo. 2 jogos deu 3 pós 600, deu 7.200 pra você jogar 4 vezes no mês. É muito difícil, infelizmente. 7.200, aí você vai colocar 7 mil, arredonda, R$7.000 por mês. Em 10 meses durante o ano, você gastou aí R$70.000 pra você poder fazer seu time jogar uma vez por semana. É difícil. É muito complicado. Isso sem falar de ônibus, de falar de lanche, de água, cerveja, exatamente, tem todo um processo. Infelizmente. Então é caro, é complicado. E a outra coisa é isso. A gente, ontem nós estávamos conversando lá no Santa Amélia por causa disso. No meio do jogo do Tiradentes Jardim Brasil, chegou o Edson do Botafogo, né? Aí foi nessa hora que o Edson, por isso que eu fiquei sabendo que o menino Tiradentes era do Botafogo, porque o moleque tava acabando com o jogo e o Edson falou, tá vendo, esse moleque aí, é cria nossa do Botafogo, meu. Um monte de vezes não tinha nem cesta básica, não tinha nem comida em casa dele, o Botafogo deu cesta básica, menino novo aí, só que o moleque, infelizmente, a gente não aguenta, o Edson falou, o moleque começa a destacar, os times pegam, né? Os times pegam, porque a gente não consegue, e aí... Ele era um negrinho? Não. Esse é o lateral esquerdo. Só pra saber, porque tinha um camisa 10 do Botafogo que jogou contra... Nossa, o Denis? Contra o RB Brasil. Acho que era o RB Brasil, num do festival de aniversário do Botafogo, camisa 10 do Botafogo das categorias de base. E um moleque sensacional. Não, o Botafogo tem uma categoria de base espetacular, revela muito, moleque. E aí, o que aconteceu? A gente tá conversando sobre isso, aí se vê a questão. Aí eu peguei e falei assim, hoje, o que mata a várzea hoje? É pouco jogador pra muito time. Você entende? Então o que acontece? Você tem uma base daqueles jogadores que já são consagrados e que ganham. Esse é o detalhe, eles ganham. Então você tem um time, você tem um dinheiro, o que você vai pensar? Você não vai falar, eu não vou arriscar chamar uns meninos novos e inovar, tentar montar um time novo, se eu posso pagar e ter os caras que ganham pra mim. Esse tá sendo muito o pensamento dos times de várzea hoje. E aí acontece isso. E aí muitas vezes o jogador deixa na mão, porque vai jogar pra outro time que vai pagar mais, como já deve ter acontecido com você, claro. Como acontece com todos, entendeu? E aí, por quê? Porque falta
E eu não condeno, viu? Eu não condeno. Mas porque falta um time ter a personalidade de falar assim, não, eu vou investir, igual, por exemplo, o Bruno fez no Palmeirinha hoje. Só que aí acontece igual aconteceu com ele sábado. Tomou 2 tacas e já saiu fora. É complicado. E é criticado pela comunidade, né? E tem outro problema também, né? Que se você consegue começar a fazer esse trabalho e algum dos seus garotos se destacam, vem outra equipe e leva. E leva. A gente tem um menino lá que ele é chamado de Neymar do Boqueirão lá, né? Que o Boqueirão é lá da quebrada, né? O moleque é muito bom, cara. Pra você ter ideia, eu fui assistir um campeonatozinho que tem lá na rua lá, eu vi ele jogando, mas assim, saí, fui embora. Aí no outro campeonato que a gente participou lá do Ferradura, né? Inclusive o Renascente foi campeão. Ele já tava jogando pro Beira Rio, pau no gato. Os caras chamou ele. Nessa daí ele chamou ele pra jogar pra nós. Vamos jogar pra nós lá. Moleque muito bom, novinho, né? Ainda tem que aprender muita coisa ainda, né? Só que daí já tá, tipo, disputado. Ele tá jogando pra nós, jogando pro Unidos. Ele tá jogando a Copa do Busão pro Unidos da Maristela. Então, Maristela que tá na semifinal lá contra o IDM. O moleque é embaçado, o moleque é bom. Só que assim, os próprios diretores que estragam, porque o moleque já tá achando que ele é o Neymar, então... Exatamente. É o que o Edson tava falando ontem. Os caras estragam. E já oferece isso, oferece aquilo. É complicado. O moleque depois que começa é complicado. O moleque não cria um vínculo, né? Ele não sabe, ele não vai saber. Ele é criado no Boqueirão, mas ele não vai voltar mais a jogar no Boqueirão. No time do Sabotagem lá, que é o time do Bola, né? Porque o moleque é cria dali, mas o moleque já... Tipo assim, ele já tem status de craque, né? Então, o Bafô tá brigando por ele, o Unidos tá brigando por ele. Então, daqui a pouco já vem outro time, dá um pouquinho mais. Daqui a pouco, quando ele fizer um jogo e o pessoal de fora conhecer ele, vai ficar disputado por times de outras regiões. Não, eu nunca esqueço... Talvez o Sabotagem tenha ficado pequeno pra Eu nunca esqueço o Zé Roberto do Negritude falando aqui, lembra do sobrinho dele que tava comendo a bola? E aí o pessoal do Vila Isabel chamou pra jogar Verdade. Ele contou a Garanhão, né? Aí o Zé Roberto falou, tudo bem. Aí o sobrinho dele foi falar com o Zé, falou, tio, o pessoal do Vila Isabel me chamou ali pra jogar a Garanhão e tal. Aí o Zé Roberto falou, tudo bem, mas só a Garanhão, hein? Ah, tá bom. Jogou a Garanhão, arrebentou, já era, nunca mais voltou. Não volta mais. Entendeu? É complicado, é muito difícil isso. A gente tem, assim, né, mais ou menos, né, a época de Copa Casa, né, Lucas? Que nós tava falando de tempo, né? Mas naquela época a gente conseguiu segurar um time praticamente 4 anos, que foi... Você criou uma espinha, né? Então você... Faltava uma peça ali, você pegava, né? Os jogadores que jogaram pra gente naquela época, só cara fera, mano. E assim, muitos usam aquela fase deles... Pra se promover até hoje. Joga até hoje, dificilmente volta a jogar pra gente, porque a gente não tem dinheiro. Andrezinho, Viola, Mike, meu, só cara bom. O próprio Jonathan, né? O Jonathan deu sorte, graças a Deus. O moleque tem incompetência, foi profissional, né? Mas ele começou jogando pra nós. Na primeira final da casa contra o Classe A, ele era nosso volante. Ele voltou no ano passado, ele jogou a Bifarma pro Lagoinha. Então o moleque, todo mundo conhece, cara. Ele ia jogar peão nesse ano. Lagoinha em 2015. Isso. Esse ano ele ia jogar pro São Carlos. Então, assim, é muito difícil, né, meu? Não dá pra você criticar, porque é a mesma coisa. Se a Rede Globo fizer um contrato se dar um convite pra você, você vai pra lá, né? Eu sei quem é. Agora lembrei quem é o Jonathan. Ele foi campeão da Paz pelo Palmeirinha. Ele mesmo. Foi campeão da Paz campeão da Copa da Macaca lá esses dias pelos Filhos da Terra. É, o Jonathan. Joga com o Buiú, Sim. Então, o moleque, ele, assim, é um dos caras... Igual eu falo pros caras. É que tem diretores, né, que... Os caras não tem muita noção, Lucas. Então, você tem jogador que você pode pagar, meu. Mas tem jogador, tipo eu, assim, que você não precisa pagar. O cara não jogou em lugar nenhum, meu. O cara não tem um currículo pra você dar aquela... Eu falo pra todo mundo, você quer... Era a mesma coisa da época do Milson, lá do Inajar. O Milson era ganhador de título, meu. Então... Você podia levar o cara pro time que o cara vai dar resultado. Tem um jogador assim, eu vejo muitos jogadores bons na várzea, né?
Inclusive agora o número 5 jogou pra nós lá semana passada, meu, aquele cara é fora de série, mas Nossa, o cara... o que deu chapéu no Bahia e deu a finta de salão no outro. Ele é profissional, cara, de futebol e joga de centroavante no profissional. Você vê o currículo do cara, ele rodou Brasil e veio parar lá no Bafô, assim. Você, pra um cara desse, você pode parar, o cara tem um currículo, mas aí chega qualquer mais ou menos e já tá querendo tipo assim, é que você não consegue fazer, ó, então tá bom, vou te pagar 500 pau por jogo, mas vai lá, resolve o jogo pra mim. O cara não tá nem aí, Lucas, se você ofereceu 200 reais pra ele, enquanto os times não fizer tipo assim, um contrato assim, ó, eu te dou 500 reais por jogo, mas vai lá e ganha o jogo, vai lá e resolve, faz 2, 3 gols e ganha o jogo. O cara, se você ofereceu 200 reais pra ele e não colocou uma cláusula, ganhando ou perdendo, cara, você tem que dar os 200 reais dele, né? Você acha que o cara vai estar preocupado com a dor que o diretor, que a torcida tá sentindo? O dinheiro dele tá na mão, ganhando ou perdendo, cara. Então, é difícil você criar uma polêmica nesse sentido, Lucas. Mas enquanto os times não se unirem nesse sentido, a gente conseguiu fechar com os jogadores 100 reais, um exemplo. Só que a gente deu a palavra pra ele, falou, cara, a gente sabe que é difícil, meu, mas vocês têm condições. Não é, o Doroteia, a gente citou o Doroteia no passado, citou o Doroteia numa reunião, numa palestra do ano passado. O Doroteia foi montado em cima da hora, com uma folha que não chegou a R$ 1.400 durante os jogos, foi ou não foi? Durante os jogos, sim, tinha jogador ganhando 50, 80. Acho assim, que quem ganhava mais ganhava 120. Então foi isso mesmo. Até quem ganhava mais era o profissional lá, que deu maior briga, porque o cara pagava mais pra ele, que era o número 10, ele jogava demais aquele cara lá, É o Caio, tá na equipe de novo. Voltou joga pra lá. muito, joga ele muito. joga demais aquele cara. Então assim, Lucas, fica assim. Só que a gente colocou tipo mais ou menos por meta. Falou, a gente sabe a situação, como é difícil. A gente vai fazer o máximo pra gente conseguir cumprir o que a gente prometeu pra vocês. Nem é mais, nem é menos. Aqui, ó, olhando um no olho do outro. Ninguém tá ganhando nem R$1 a mais que ninguém. Pra não criar polêmica, né? Se chegar na final, é um prêmio estupendo, né? Pra você chegar na final sem falar a mídia que vai estar em cima, os patrocínios. Então não é só o time que ganha, Lucas. O jogador vai ganhar muito, né? Porque o cara chegou na final se chegar um time desconhecido na final da Pione agora, você pode ter certeza que no outro ano... o Doroteia é o grande exemplo disso. Então, eu citei isso aí, que o Doroteia foi... É o grande exemplo disso. O Doroteia que era até então o Doroteia não existia. Não existia. Foi montado, verdade, foi a junção de alguns times da casa, decidiram se unir e montar o Doroteia. Que tem o pessoal lá do Malhadão, tem o pessoal, não sei de outras equipes, mas das equipes da casa ali. Certo. Aí se juntaram e fizeram a seleção Doroteia. Vamos montar um time do CDC que todo mundo pode participar e a gente entra junto pra disputar a Supercopa Pioneer. E hoje em dia tem muita gente que conhece o Doroteia. Você coloca na internet, você fala lá o Doroteia, todo mundo fala, o Doroteia é vice-campeão da Supercopa Pioneer. Exatamente. Foi o lateral direito que fez aquele golaço lá ontem? O Henrique, foi. Pelo amor de Deus, né? Foi, um gol muito controverso. Deixa eu contar rapidinho como é que foi o lance. No campo de ataque do Vila Remo tinha uma falta pro Vila Remo. Uma falta, chegava a ser frontal, mas mais pro lado esquerdo. E na hora da batida eles foram fazer aquela jogada ensaíada de rolar pro meio da meia-lua pra alguém chegar batendo. Só que entre a meia-lua e a bola tava o Thiago árbitro. Então na hora que rolou a bola pegou no Thiago e se ofereceu pro contra-ataque. Ele não mostra, né? E ficou pior ainda, fica pior o lance. Quando sai em disparada, quando o Henrique dá o drible da vaca no último defensor em cima dele no meio de campo, o camisa 9 ameaça ir na bola. Ele ameaça ir na bola e viu que tava impedido. Ele ameaça e para. Quando ele ameaça, a assistente levanta a bandeira. Putz. E quando ela percebeu que ele não foi pra bola que foi o Henrique, ela abaixou, acertando. Ela acertou. Ela podia voltar? Podia. Não pode marcar o impedimento naquele lance. Baixou. E aí o goleiro saiu, o Henrique driblou o goleiro e acabou fazendo o gol que gerou muitas reclamações pela parte da equipe do Vila Remo. As revelações, né? Você vê esses times aí.
Aí o próprio Pitucho na frente, que hoje joga pra um monte de time, e tá no favela do Heliópolis, jogando agora Pione. Tem essas coisas também, tem essas histórias aí. O time monta, mas é isso que é difícil segurar uma base também pro outro ano, né? Se você não tiver condições financeiras. O problema é segurar a base, porque às vezes você dá a sorte de montar um time direitinho, aí você arrebenta num campeonato, aí no outro você já não segura a base. Tipo assim, citando, né? O negão que jogou lá pra nós, lá, o Rodrigão. É Rodrigão o nome dele, né? Então é um cara assim, que veio pra nós por quê? Porque o Pão Caseiro desistiu. Mas você sabe que próximo campeonato ele não vai jogar mais pra gente. Não tem como, Lucas. Não tem. Porque assim, eu vi assim, vários jogadores que já vestiram a camisa pra nós. Assim, nunca um cara se saiu tão bem, porque o cara chegou numa fogueira, uma pressão, que tinha aquela pressão, né? De. Pessoal, a gente, igual eu postei no grupo lá. A gente voltou a sentir aquela sensação de Copa Kaiser. Época de Copa Kaiser, nossa, lá assim, o time era bagunçado. O time vivia jogar das traças. Mas quando a gente ia jogar na Copa Kaiser, todo mundo, cada um faz um negócio, né? Um faz isso, outro dá fruta, outro busca água, outro faz isso. E foi a mesma coisa, a gente voltou a fazer isso no domingo, né? Então, aí você chega e o nosso volante mesmo faltou. Que ele é muito bom também, só que é só marcador, né? Ele tava jogando Barueri até 2014. Arrumaram ele lá e apareceu no time e gostou, tá lá. Ninguém fez convite pra ele, né? Então a gente tá segurando ele. Aí ele chegou atrasado, a gente colocou esse cara, mas o próprio diretor que trouxe ele falou, o cara joga demais, joga lá no Pão Caseiro. Falei, não vi ainda. Aí a gente foi obrigado a colocar. Agora a gente não tem como tirar. Como tirar. Mas também é assim, né, Lucas? Igual a gente citou lá, né? Montou um time bom no papel, mas não ganhou nada, cara. Primeira partida, você já pega uma pedreira. Só que assim, a gente era assim no passado, né, meu? Os times vinham, jogava contra nós, a gente ia lá, fazia 1, 2 gols, os caras iam embora e nós ficava festejando. Mesma coisa aconteceu com o Napoli, né? Você tá jogando com um time só fera, né, meu? A gente tem 5 jogadores que é do Botafogo que tá jogando no Napoli, que jogava pra gente. A gente não teve condições de segurar os caras. Um deles até fez o gol, né, o segundo. Então, você tá jogando com um time nervoso. Você sabe que os caras é assim, uma chance que o cara tiver vai te matar, mano. Nós tivemos 5, né, Lucas? Foi complicado. Então aí você vai pegar o Santa Amélia, não é time bobo, é time da casa. É time da casa e joga na empolgação da torcida. Joga na empolgação da torcida. O diretor que não conhece nada, o cara tá falando merda. Não, que time é ruim, porque assistir o jogo lá, um monte de cara falando merda. Aí nós temos que chegar no vestiário e falar, presta atenção no que vocês estão falando, cara. O time joga em casa, campeonato é dos caras. Qualquer probleminha, você sabe que é pro lado dos caras. Não critica ninguém, né? Você sabe que é assim, né? Natural do futebol. Natural do futebol. Então vocês têm que... não adianta você chegar lá já, tá com o timão. Chegar lá, vocês podem perder domingo e nós vai ficar chorando de novo. Um monte de gente chorando e eliminados. Eliminado e obrigado a jogar a terceira. É o pior de tudo. Aí, pior de tudo, que na terceira, você tem que ficar implorando pro jogador vir, né? Porque o cara tá eliminado, o cara vai dar preferência pra outro. Aí você dá um WO, no que vem você não joga de novo a Copa. É difícil, Cleber, vixe, mas você não tem situação da... Ô Cláudio, pra esse time que montou com essa folha relativamente baixa comparado às outras equipes, qual que é a meta do Botafogo? O que vocês chegam e estariam satisfeitos? Lucas, a gente montou o campeonato sem ser prepotente, né? Mas a gente pensa em chegar lá na frente, cara. Passar de fase não vai estar bom pra gente, porque você só vai adiar um choro, né, e vai aumentar R$2.000 na folha. Então o pensamento é chegar pelo menos entre os 4. Não é prepotência, né, igual eu falei, mas a gente sabe, a gente confia no jogador que a gente contratou, né. Só que do outro lado, tem os times nervosos também, né, tem os times top, então... Você passando de fase é outro campeonato, né? Aí quem puder mais, chora menos. Mas o pensamento é chegar pelo menos os 4. Ô, Cláudio. O tempo tá voando, a gente já vai acabar o programa, Caio. 10h53. Vamos lá, rápido. Que pena. Ô, Cláudio, a fama que o Botafogo tem hoje, né? Você
como você acabou de falar anteriormente, ficou no passado, ficou sim, mas você acredita que essa fama de ter 2 vices da Copa Kaiser e tudo, ajuda com que a pressão aumente e isso prejudica numa boa campanha em outros campeonatos? Porque é aquela pressão. Pô, chegou 2 vezes na final da casa e não ganhou nenhuma, precisa ganhar um título de expressão. Isso prejudica ou você acha que não tem nada a ver? Cara, eu creio que prejudica mais pro lado do diretor, né? O jogador que tava aquele ano não tá mais, né, meu? Então, assim, a gente fica nessa ansiedade, cara. A gente precisa ganhar um título. Eu vou ter que inventar um campeonato lá, Lucas, pra gente ganhar um título, porque tá difícil. Já levaram camisa pra Aparecida do Norte, já fizeram de tudo, mas... Mas acabou... Não, mas a pressão em cima da gente é mais em cima do diretor, né? O jogador não tem não, cara, mas a gente precisa ganhar um campeonato. Uma hora vai acontecer, né, meu? Não vai ser de um dia pra outro, não vai ser esse ano na Copa Pioneer. Deus quiser eu esteja enganado, né? Deus queira que eu esteja enganado, mas uma hora a gente vai Cláudio, vai acabar o programa, a gente só tem 5 minutos. Então eu preciso fazer uma pergunta que não tem como você vir aqui a gente não falar de Copa Kaiser. Falar daqueles 2 anos, você tem que ser breve porque não tem tempo. Qual que é a sensação de ser bivice? Cara, eu queria ser trivice, mano. Tipo assim, né? Você fica chateado, né, Lucas? Mas o que eu explico rapidinho pros caras assim, ó. Meu, você entrou num campeonato varziano. O profissional, você tem que ser campeão, né? No varziano, você tem que estar na final, mano. É doído você perder 2 vezes, mas se você perder 3 vezes, você fica mais famoso do que muita... O que aconteceu com a gente, cara? Muitos times queriam ter chegado, 2 vezes vice, mas a gente ganhou um status de time grande, né? É doído. A gente queria ter entrado campeão, né, pai? Ainda bem que a gente foi campeão, senão vocês iam me excluir do Facebook, cara. Mas a sensação é maravilhosa, cara. E rapidinho pra acabar de verdade, esse estigma que ficou bafou de eterno vice? A gente vai ter que quebrar esse estigma, né? A gente teve várias piadas, né? Inclusive eu criei uma. Tava pensando em mudar o nome do time pra Vasco da Gama, cara. Porque não ganha, meu. Mas uma hora a gente vai quebrar esse estigma. Ai, pessoal, é isso aí. 10h56, tem mais 4 minutos só de programa. Caio Henrique, tem alguma última pergunta? Tem que ser rápido. A pergunta é... que não tem como, já que tá nesse assunto da Copa Kaiser. Cláudio, qual que era a grande diferença da Kaiser? Qual que é esse grande charme para as outras Copas, dessa diferença? E se você acha que a Supercopa Pioneer é a que mais tá chegando perto de atingir um patamar de charme igual a da Kaiser? Cara, assim, né, quem viveu na época de Copa Kaiser, meu, sabe a única coisa que eu sinto um pouco é que vocês tinham que ter aparecido... Antes, cara. Todo mundo fala todo isso. mundo fala isso. Não, você é louco. Não tinha idade. Eu joguei uma Copa Kaiser Série B, mas... Não, cara, foi uma coisa, assim, diferente em São Paulo, né, meu? O que você via, né, meu, que acontecia em São Paulo, não era só na nossa região, nem tudo. Todo mundo parava em prol da Copa Kaiser. Você deixa de assistir um jogo do Corinthians, tipo, eu que sou corintiano, eu não fui mais, cara. Eu vou num jogo de amador pra assistir. Não pra buscar jogador, pra assistir. Encosto lá, você vê que eu não fico fazendo lobby com ninguém. Eu encosto lá, fico de cantinho, os caras nem sabem quem é esse cara. Mas eu tô lá, vendo e, assim, com respeito a todos os campeonatos, né? 9 de julho, Negritude, tudo parceiro meu. Jogamos a Garanhão, a Libertadores. Mas a Copa Pioneer eu tenho quase certeza que vai chegar no estádio Copa Kaiser, cara. Adrenalina, aquele hino tocando é demais. O que eu mais gosto da Supercopa Pioneer é o troféu. O troféu é... Faltam 100 segundos, 1 minuto e 40 para poder acabar o programa. Rapidinho, pessoal, para quem perdeu o programa agora pela manhã, tem a reprise às 7 horas da noite, tá? Aqui no site www.radioconectados.com.br. Para ouvir pelo celular, basta baixar o nosso aplicativo lá na Play Store, Conectados Funsai. Voltaremos semana que vem ao vivo, de novo às 10 horas da manhã. 10 horas da manhã, viu, Caio? Não é 10h10, não é 10h15, não é 10h20, 10 horas da manhã. Verdade. Cláudio, obrigado por você ter comparecido. Obrigado mesmo. Pode mandar um alô, obrigado a aí. vocês pelo convite, meu. Vixe, eu sou fã de vocês, sou fã do
Tudo que vocês colocam lá, eu compartilho e curto, meu. Eu sou fã de vocês, fã do Carlão, o outro que anda com ele. Eduardo, Diego, do pessoal. Eduardo. Vixe, meu, eu sou muito fã de vocês, cara. E graças a Deus eu tive o privilégio de ser o fundador do Bafo, isso eu tenho orgulho, foi eu fundei. De fazer tantos amigos, e amigo é o que a gente vai levar pra sempre, né? Antes de mais nada, um abraço pro pessoal do meu veterano lá, pro Chicão, Bandido. Opa, estaremos em campo lá domingo. Abraço pra todos esses rapazes que correm comigo lá de sexta-feira. Aguenta eu de meia esquerda lá, né? Entregando a rapadura. E um abraço pro pessoal que tá correndo com a gente lá, né? Colaboradores, que eu não vou citar nome, que é muita gente. E obrigado pelo convite, cara. É isso aí, pessoal. 25 segundos pra acabar. Obrigado, até semana que vem. Registrando com a Henrique, o único gol que eu tenho no futebol amador foi com a camisa do Bafo. Sou testemunha. Pessoal, semana que vem a gente volta. Só lembrando, hein? Copa Garanhão vai sair esse ano. Matéria hoje à tarde lá no site do FCS pra você que quiser disputar a Copa Garanhão. Um abraço, acabou e até a próxima. Você não acredita, cara. Eu Vai, violino, mostra seu poder. Web Rádio Conectados. A web rádio que só toca as melhores. Só toca as melhores. Quando eu tô bolado, ela quer beijar na boca. Mais músicas, mais novidades. Rádio Conectados. Mega metralhadora. Não dá pra desconectar. A maior web rádio do Brasil. Levando cultura, entretenimento.